Ok, pessoal, então vamos dando continuidade ao nosso treinamento e agora que você já está fera aí a identificar os circuitos agrupados, tenho certeza que está todo mundo já manjando como identificar o número de circuitos agrupados, agora a gente vai aprender a determinar a seção dos cabeamentos e também dos disjuntores dos circuitos, ok, gente? Então, vamos nessa, vamos seguindo aí com o nosso treinamento. E de repente você pode estar desesperado assim também, né? Pedindo a Deus, arrependido, onde foi que tu te meteu, mas fica tranquilo, olha só, o Paulinho tá chegando e com o Paulinho sempre é aquela informação, né? E o Paulinho diz, calma, você já vai entender, todo mundo já vai ficar fera nisso aí, gente, é só prestar atenção. E o Paulinho diz o seguinte, será necessário somente saber a corrente do circuito e sabendo o número de circuitos agrupados, basta consultar a tabela do fator de agrupamento para saber a seção do cabo e também a corrente nominal do disjuntor, gente. Tranquilo? Mas lá na frente você vai saber entender bem o que é isso. Então, vamos nessa. Ainda não entendeu? Então tá chegando o professor Jorge aí com mais outra informação. Então, para quem ainda não entendeu, a dica do professor Jorge é o seguinte, após observar com atenção alguns exemplos, com base na tabela 42 do item 6.2.5.5.3, da NBR 5410, você será capaz de entender, tá certo, gente? Então é só prestar atenção, tá? Então preste atenção, pessoal, observe só, professor Jorge voltando mais uma vez. Isso significa muito mais informações e ele diz o seguinte, vamos aos exemplos. Então, vamos lá, pessoal, bastante atenção. Essa é a tabela 42 da NBR 5410, é a tabela dos fatores de correção aplicáveis a condutores agrupados em feixe. Aí você está observando entre parênteses em linhas abertas ou fechadas e a condutores agrupados no mesmo plano ou em camada única. Então presta atenção no seguinte, pessoal, vamos observar aqui essa tabela. A gente vai usar, tá vendo aí onde chegou a setinha verde, número 2, essa linha número 2, que é, observe que na coluna referência tem o número 1, 2, 3, 4 e 5. Nós vamos usar esse número 2, essa referência. Então é essa referência que a gente vai usar, tá certo, gente? Número 2. Então observe só que tá chegando uma outra seta verde lá em cima, no número de circuitos ou de cabos multipolares. O que significa isso aí, gente? Observe aqui embaixo, logo embaixo aqui, ó, da seta número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 9 a 11, de 12 a 15, de 16 a 19, ok? E assim vai. Isso significa o quê? Preste atenção aonde as duas setas estão apontando. Então aqui em cima, observem. Essa parte aqui de cima é a quantidade de circuitos agrupados, ok, gente? Já essa parte aqui de baixo, onde está indicando a seta no número 2, é o valor do fator de agrupamento, ok? O que quer dizer isso? Vamos lá. Se eu tenho dois circuitos agrupados, qual é o meu fator de agrupamento? Vamos aqui embaixo, 0,85. Se eu tenho 5 circuitos agrupados, qual é o meu fator de agrupamento? 0,73. 3 circuitos agrupados, qual é o fator de agrupamento? 0,79, tá certo, gente? Observe que nessa tabela tem muita informação, mas o que vai interessar pra gente são só esses dois detalhes aqui, tá certo, gente? Então nós vamos trabalhar só com esses dois detalhes, ou seja, essas duas linhas, ok? Então agora que você já entendeu, eu vou trazer para vocês 3 exemplos, ok, gente? Então tá chegando aí o primeiro exemplo, e é o exemplo do circuito número 3, e olha só os valores do exemplo do circuito número 3. O circuito número 3 é uma tomada de uso geral e tem uma corrente elétrica de 7,08 amperes. Então observe só, tá certo, gente? Então o circuito número 3 é um circuito com previsão de corrente elétrica de 7,08 amperes. Então observe o seguinte, é claro que a gente já observou na aula anterior, no circuito 3, então a gente sabe que o circuito 3 ele está passando por um eletroduto, com um total de 3 circuitos agrupados. Então o circuito 3 tem 3 circuitos agrupados. Então presta bem atenção. Vamos nessa, vamos calcular. Se são 3 circuitos agrupados, qual é o fator de agrupamento? Observe aqui embaixo, 0,79, ok, gente? Então vamos calcular, bater a cabeça um pouquinho. Vamos lá, vamos pegar a corrente do circuito, a previsão de corrente do circuito, 7,08, dividido pelo fator de agrupamento, ok, gente? Que é igual a 8,96 amperes. Então preste bem atenção no detalhe. Olha a setinha azul apontando para baixo que vai dizer o seguinte. Esse resultado de 0,96 amperes é a corrente corrigida do circuito 3. Corrigida pelo quê, pessoal? Pelo fator de agrupamento. Tá certo, gente? E aqui 7,08 amperes, o que é isso? É a corrente do circuito número 3. E 0,79, o que é? É o fator de agrupamento. Tranquilo? Então vamos nessa, vamos seguindo.
Então, mais uma vez, observe, a gente vai usar como referência aqui o número 2 e lá em cima o número de circuitos ou de cabos multipolares. E aí, trazendo mais um exemplo para vocês, é o exemplo do circuito número 12. Então, chegando para vocês os valores, lembrando que o circuito 12 é um circuito de tomada de uso específico, com uma corrente elétrica de 9,09 amperes, e 3 circuitos agrupados, como a gente já viu na aula anterior, ok, gente? Aí você pode conferir na tua tabela que a gente montou na aula anterior, a gente montou aquela tabela e a gente notou aí a quantidade dos circuitos e quantos estão agrupados com eles, ok? Então vamos chegando aí para o cálculo lá embaixo, 9,09 amperes dividido por 0,79, que é o fator de agrupamento, que é igual a 11,50 amperes. Lembrando que esses 11,50 amperes é a corrente corrigida do circuito número 12, 9,09 amperes é a corrente do circuito 12 e 0,79 é o fator de agrupamento. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. Agora a gente vai ver um exemplo, pessoal, com 2 circuitos agrupados. A gente observou 2 exemplos seguidos, mas com 3 circuitos agrupados. E agora a gente vai observar um exemplo com 2 circuitos agrupados, ok? Então, observe o seguinte, mais uma vez as setas verdes chegando aí, só para apontar para vocês o que a gente vai usar de referência, na verdade só para lembrar, né? Então, chegando aí a observação, pessoal, é a observação do circuito 2, do circuito 6, melhor dizendo, e aí a gente trazendo os valores, é um circuito de tomada de uso geral com uma corrente elétrica de 5,51 amperes. Então, observem, 2 circuitos agrupados, ok, gente? Então, se é 2 circuitos agrupados, vamos nessa, vamos lá para baixo calcular. Então, fica da seguinte forma, 5,51 amperes dividido por 0,85. Observe que são 2 circuitos agrupados, agora mudou o fator de agrupamento, é 0,85, que é igual a 6,48 amperes. Lembrando que 6,48 amperes é a corrente corrigida do circuito 6, 5,51 amperes é a corrente do circuito 6 e 0,85 é o fator de agrupamento. Tranquilo, gente? Então é dessa forma que a gente faz os cálculos levando em consideração o fator de agrupamento, ou seja, calculando a corrente elétrica do circuito corrigindo pelo fator de agrupamento. Tranquilo, gente? Então, essa aula vai ficando por aqui, tá certo, gente? E na próxima aula a gente volta com muito mais informações, mas as próximas aulas é sempre a continuação da aula anterior, ok, gente? Se você não entendeu, revise novamente o assunto e depois de entender, aí você dá continuidade, ok, gente? Então, grande abraço a todos e até daqui a pouco. Valeu, um abração.